Bom, passada essa fase inicial de conceitos, trabalharemos agora a agricultura brasileira. A agricultura brasileira tem alguns momentos importantes. No início do século XX, na República Velha, o produto mais importante era o café. Inclusive, a política era dominada pelos cafeicultores. Com a Revolução de 30, a indústria passa a ter um foco de maior prioridade no governo e a agricultura é relegada a uma espécie de segundo plano. Cuidado, ainda havia o poder político na mão dos cafeicultores, portanto, não havia um desprezo em relação à agricultura, mas a indústria começava a ser um foco prioritário. O que vai acontecer é, a indústria passa a ser prioritária e a agricultura vai adquirindo cada vez mais, com o JK, um papel secundário. JK também prioriza o investimento na área urbana. Um governante que vai virar seus olhos para o campo é João Goulart. João Goulart chega a anunciar, inclusive, uma reforma agrária. Porém, em função do golpe de 1964, ele não chegou a efetivá-la. Mas esse aspecto é importante, pois João Goulart, ao sinalizar com a reforma agrária, sinalizava para um problema sério no campo brasileiro, a concentração fundiária. Tanto que já havia antes de João Goulart surgido um movimento que eram as Ligas Camponesas. As Ligas Camponesas eram, na verdade, movimentos de reivindicação de uma reforma agrária. Entretanto, essa reforma agrária não saiu. Até hoje ela não saiu do papel. O que vai acontecer é, no governo militar, vai haver um grande privilégio para que o grande capital penetre no campo. E isso vai acontecer. Durante a ditadura militar, alguns programas como o PRODECER é um programa que significa Programa de Desenvolvimento do Cerrado. Nesse programa, capitais brasileiros e capitais japoneses estimularam a expansão da soja no Centro-Oeste. Esse PRODECER viabilizou uma grande expansão agrícola no Brasil, não há dúvida. A integração do Centro-Oeste enquanto uma área agrícola, uma área de pecuária. A agropecuária penetrou pelo Centro-Oeste. A agricultura brasileira se modernizou, passou a aplicar máquinas. O complexo agroindustrial, lembra dele? Passou a pertencer também ao Brasil. E o que vai acontecer? Embora a agricultura cresça muito, a terra continua concentrada na mão de poucas pessoas e o cerrado passa a pagar um alto preço por essa expansão agrícola. A soja cresce, o cerrado, vegetação brasileira de extrema importância, passa a sofrer um impacto monumental, mas a economia progride. E assim foi. Na década de 80, a agricultura, mesmo no momento de crise brasileira, a agricultura continuou crescendo. Na década de 90, a agricultura passou a exercer um papel fundamental no período Fernando Henrique. Durante aquele período, o agronegócio cresceu muito no Brasil. Durante a gestão Lula, o agronegócio continuou crescendo. Atualmente, nós temos um campo brasileiro moderno, um campo brasileiro com muitos complexos agroindustriais, um Brasil que exporta 1/3 da carne mundial. Essa agricultura moderna, infelizmente, ela é acompanhada de uma manutenção de relações atrasadas de trabalho, como eu disse anteriormente, de uma grande concentração fundiária. Por esses fatores, nós consideramos a agricultura brasileira uma agricultura moderna, mas conservadora. Portanto, o processo brasileiro foi um processo de modernização conservadora. Nós modernizamos o campo, não há dúvida disso, mas também conservamos características que já deveriam ter sido superadas, ultrapassadas. Por isso, nós temos movimentos rurais que reivindicam pela distribuição de terra, que reivindicam uma reforma agrária, como, por exemplo, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Não podemos ignorar a bandeira de reforma agrária, mas também podemos tranquilamente afirmar que o Brasil é um campo moderno, possui um campo moderno, é uma agricultura de ponta de lança no cenário global. Infelizmente, ainda mantemos algumas características ultrapassadas. Bom, assim, passamos por uma análise da agricultura no mundo, seus conceitos, processos, da agricultura no Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa caminhada e desse passeio pela agricultura. Até a próxima!